olhando aqui essa figura que tem o mapa de localização, vocês vão ver que toda a caatinga está localizada em território brasileiro. Esse é o único bioma no qual isso acontece. Todos os outros, eles estão... Tem partes deles que pegam outros países que fazem fronteira com o Brasil. E, enfim, e no caso aqui da Caatinga, que é o Oceano Atlântico, né? Então toda ela tá em território brasileiro. Quase toda a região Nordeste tem como bioma o bioma da Caatinga ali, 70%. E em termos de território brasileiro, ela ocupa aproximadamente 11% do território do Brasil. Tá? O nome Caatinga possui origem tupi-guarani e significa floresta branca. Essa denominação representa as características da vegetação desse ecossistema cujas folhas caem no período da seca. Então a vegetação seca, cai as folhas e ela fica esbranquiçada. Então esse nome, Caatinga, é origem à língua tupi-guarani. E aí, assim, uma coisa que é interessante que eu acho na fotinha é uma fotinha de caatinga, tá? Só que ela não parece uma mata branca, né? Uma floresta branca, enfim. O que acontece? A caatinga ela tem essa característica de que no período da seca as folhas caem, ela fica esbranquecida, mas logo quando começa a chover, já abre um verde assim, super verde. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ir pra Caatinga, foi no ano passado. E aí eu tava o quê? Esperando ver secura, né? Só as árvores ali com os galhos, enfim, muita seca. E aí eu cheguei e encontrei isso. Que pra mim parecia até que eu tava no Rio Grande do Sul, sabe? De tão verde que era. E aí eu fiquei chocada, e aí foi quando eu descobri isso. Que talvez eu até tivesse lido, mas não tivesse entrado na cachola, sabe? Mas é isso aí, então. A caatinga, assim que começa a chover, ela já fica uma vegetação esverdejante. A vegetação da caatinga tem como característica principal o fato de se adaptar à aridez do solo e à escassez de água na região. Então, assim como em todas as regiões que a gente vai ter escassez de chuva, as plantas dessa região desenvolvem estratégias de sobrevivência. Então, uma que eu vi, por exemplo, que eu achei muito interessante, é que algumas plantas na caatinga, elas desenvolvem como se fossem uns tubérculos, tipo umas batatas nas raízes. E aí essas batatas acumulam água. Então, no período de chuva, elas guardam água aí nessas batatinhas que elas têm nas raízes. E aí, quando não tá chovendo, elas usam a água que elas guardaram nessa batatinha como forma de se hidratar. Esse foi um dos mecanismos de adaptação que eu vi que elas desenvolveram. Tem muitos de diversos tipos de plantas, né? Eu achei interessante. Então, para a prova de geografia, que vocês precisam saber, é que tem o período de seca e o período de chuva, que no período de seca as folhas caem e que a vegetação se adaptou à aridez. Não precisa saber quais foram as adaptações. Bom, e quando as condições de umidade do solo são mais favoráveis, a caatinga se assemelha à mata onde são encontradas árvores como o juazeiro, também conhecido por juá ou laranjeira, do vaqueiro, a aroeira e a baraúna. Então aqui é só para contar para vocês essa questão que eu estava comentando de que no período que tem umidade, que está chovendo, a caatinga não é uma mata branca. Então, isso aqui, esses macaquinhos, compõem parte da fauna da caatinga, assim como estes outros animais. E por que eu trago isso? Para a gente desconstruir a ideia, que às vezes a gente tem, de que a caatinga, por ser semiárido, ela é pobre em tipos de vida, né? Que é o que a gente costuma chamar de biodiversidade, que ela é pobre em animais. Então a gente vai imaginar que, sei lá, só tem insetinho e, sei lá, cobras. Mas não, a gente tem uma diversidade de animais que vivem na caatinga. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui tem tipo um gambazinho, um tipo de raposa, várias aves, tatu. Não lembrei o que eu ia dizer. Não, que era a questão de que a prova, ela pode vir a fazer essa afirmação falsa, né? A caatinga, por estar localizada em clima semiárido, possui pouca biodiversidade. Então não é verdade. Todos os biomas do Brasil possuem bastante biodiversidade, tá? E aí, olhem agora aqui no tatu. Olhem na imagem do tatu. Olha que coisa mais fofa e interessante o que esse bichinho faz.
Eu sempre achei que tatu-bola era um bichinho bem pequenininho, mas olha só que loucura, um bicho gigante que se esconde. E esse aí também fiquei pensando que foi o mascote da Copa, né? Era bem parecidinho com esse bichinho aí, essa espécie de tatu.